motor na temperatura de trabalho, para o bom desempenho dos componentes, tá? A correta manutenção desse sistema aumenta a vida útil do motor e melhora o seu rendimento, tá? Por que arrefecimento? O que é essa palavra? Essa palavra, tá? Porque nós, alguns anos atrás, tá? A gente queria que o motor ficasse frio, tá? Esfriasse, tá? Isso é totalmente errado. O motor não pode trabalhar frio. O motor tem que trabalhar na temperatura constante, na temperatura de trabalho, tá? Então, o sistema de arrefecimento do motor, tá? Que compreende radiador, bomba d'água, ventoinha, tanque de expansão, tampa do radiador, válvula termostática. Válvula termostática é uma peça, tá? de grande valia para o motor. E tem mecânicos que tiram essa peça, tá? Achando que ela vai atrapalhar no funcionamento do motor. Certo? Então, nessa parte de arrefecimento, eu trouxe, vamos falar de 4 itens. Tá? Que é o radiador, o reservatório de expansão. Tá? Então, tem equipamentos, tá? Que você faz a verificação do nível do líquido de arrefecimento do radiador, tá? No próprio radiador. Tá? E o que acontece? O principal problema, tá? Que a gente encontra nas fazendas, aí, nos operadores, quando nós estamos ministrando o treinamento, é que quando ele vai colocar o líquido de arrefecimento no motor, ele coloca até a tampa. Até o máximo ali. Até o máximo, tá? Então isso aí está totalmente incorreto, tá? Não é correto fazer isso. Por quê? Você tem que cobrir somente as colmeias do radiador, tá? Tem que sobrar um espaço dentro do radiador, tá? Para a pressão que é acumulada dentro do sistema ficar naquela parte lá. Caso contrário, pode danificar mangueiras, radiador e também pode aumentar a temperatura do motor, tá? Isso também vale para o reservatório de expansão. Aquele tanquinho de expansão, esse daqui, tá? Que nós temos em todos os equipamentos, tá? E ele tem uma marcação bem mais específica, que é o máximo e o mínimo, tá? E nesse tanque, nesse reservatório, também você não pode colocar no máximo, tá? E nem pode colocar no mínimo, sempre entre o máximo e o mínimo, tá? E vamos falar então, já que você está falando do radiador, do líquido de arrefecimento do motor, tá? Por que líquido de arrefecimento? Quando você usa o aditivo no equipamento, tá? Que você vai utilizar água, tá? Que você mistura a água e o aditivo, aí você já não fala mais água do radiador. Você fala líquido de arrefecimento. Ou você pode falar líquido refrigerante. Tá? Então, quando você já fez a mistura entre água e aditivo, é líquido de arrefecimento. Tá? E um detalhe tá, importante. A água tem que ser uma água destilada. Mas essa era uma dúvida que muita gente tem, Valnei. Não pode ser uma água da torneira ali, não pode ser uma água corrente que você tem ali. Sim, não pode ser recomendar. A recomendação é água destilada. Por quê? A água de torneira, ou a água do poço, ou a água bruta que nós falamos, tá? Ela tem resíduos químicos. Tá? Esse resíduo ele vai combinar com o ferro fundido do bloco, com os metais e pode aumentar a corrosão. Esse líquido de arrefecimento, né, quando você tem o aditivo ali, ele também precisa ser trocado com certa frequência. De quanto tempo? Se você utiliza uma água, por exemplo, não tenho água destilada, acabei tendo que colocar água da torneira, vamos colocar assim, mas estou usando aditivo, muda o período que eu vou ter que trocá-lo? Como que funciona? Qual a orientação que você traz sobre isso? Olha, o líquido de arrefecimento, tá? Se você usar água destilada e o aditivo correto, tá? O aditivo correto que eu falo não é o aditivo que você acha que é correto, é o aditivo que está no manual do operador. Ou se for no veículo, está no manual do proprietário. Vai estar lá a especificação para você comprar o aditivo. Tá? Então, se você usar água destilada e o aditivo, a troca desse líquido de arrefecimento é a cada 2 anos. Tá? Se você usar água bruta, tá? Aí vai cair para 1 ano, 1 ano e meio. Vai mudar, vai alterar. Tem que ficar atento a isso então. Vamos para o próximo item então que você trouxe ali. Tampa do radiador. Essa aí pega muita gente surpresa também, né? Pega. Então, a tampa do radiador, tá? Às vezes a gente pensa assim, a tampa do radiador é só para tampar o radiador para não vazar a água. Tá? A tampa do radiador ela tem 2 pressões, tem 2 válvulas. Uma válvula de pressão, que vai controlar a pressão dentro do sistema, porque para você ter a circulação de água dentro do sistema de arrefecimento, tá? Precisa de uma diferencial de pressão. E quem faz esse diferencial de pressão é a tampa do radiador.
Tá? Então, toda tampa tem uma especificação de pressão. Tá? Ela pode ser em PSI ou pode ser em bar. Tá? Então, todas as vezes que vocês, por acaso, perder a tampa ou danificar a tampa do radiador, tá? Ou do tanque de expansão, tá? Você procura no manual, tá? E comprar a mesma especificação de tampa. Se utilizar a tampa errada aqui, qual o risco? Olha, se a pressão for uma específica e você usar uma maior, vai aumentar a temperatura dentro do motor, tá? E o que vai acontecer nesse motor? O primeiro passo vai ser danificar as mangueiras, que é o mais frágil. Depois o radiador, tá? E se a temperatura for muito alta e você não perceber que subiu a temperatura, vai fundir a junta de cabeçote e entortar o cabeçote. Importante ficar atento então, tá, né? Próximo item então, vamos lá, Valnei? Segurança, tá? Então, pessoal, em relação à manutenção preventiva, a gente verifica a parte de máquina, de mecânica, verifica a parte de lubrificação, verifica a parte de elétrica, mas nós também tem que ter uma atenção na parte de segurança. Quais são esses itens? A escada de acesso do operador para chegar até a cabine, tá? O assento do operador tem que estar em condições, não pode estar quebrado, não pode estar com mola quebrada, tem que estar de acordo para ele poder trabalhar o que? As 8 horas diárias, tá? Cinto de segurança, retrovisores, tá? Sinaleiras, farol de trabalho e, principalmente, a gente falou só 4 itens, tá? Mas todos esses itens aí a gente vai colocar num checklist. Quem vai fazer esse checklist? É o operador da máquina, todo dia de manhã. Vai verificar nível de óleo, água, sistema de aquecimento, tá? Parte de bateria e a segurança. Então ele tem que verificar todos esses itens, tá? E segurança também é primordial. Agora, Valnei, é importante que você está falando em manutenção preventiva, né? Vamos pegar o exemplo de um trator utilizado para o plantio ou uma colheitadeira, por exemplo, que é utilizado 2 vezes no ano aí, né? Uma safra e na segunda safra. É preciso ter uma atenção justamente com todos esses equipamentos, com todas essas dicas que você passou, porque o grande prejuízo não é ter aquela máquina parada no momento em que você está precisando dela, né? Eu acredito que esse seja o grande recado que você passa, inclusive nos treinamentos. Sim. Essa manutenção preventiva, que você próprio mesmo falou, tá? É que quando você vai trabalhar com a máquina, você vai plantar, que nós estamos na época de plantar, e na hora que for colher, o que a gente não quer? Que a máquina dê problema na hora de trabalho, tá? Que ela esteja em todas as suas condições de funcionamento para a gente poder plantar a soja, plantar o milho e, se for para colher também, para a máquina colher na época certa. Se você tem uma janela de planta para poder plantar e a máquina quebra, tá? Você vai ter um custo maior. Por quê? Você vai ter que deslocar a sua parte de manutenção mecânica para a lavoura, tá? O serviço vai ser insalubre, por quê? Você vai ter que trabalhar no tempo, pode estar chovendo, pode estar ventando e o serviço pode ficar comprometido com os... Dica passada, vamos para a última tela para a gente encerrar o programa. Então, eu sei que você trouxe uma orientação geral aí. Então, pessoal, o que a gente recomenda para todas as fazendas, para todos os produtores rurais e também para os prestadores de serviço, tá? Faça a sua manutenção preventiva antes de começar a safra, tá? Você vai ganhar mais dinheiro, porque se você ganhando mais dinheiro, se você tiver mais tempo para trabalhar, na época que você está fazendo a manutenção, tá? Você na hora do serviço, na hora da plantação, do seu trabalho, você vai ganhar mais. E o local de trabalho para fazer essas manutenções deve oferecer as condições mínimas necessárias que ofereça segurança no trabalho, sem riscos ao equipamento e ao meio ambiente. Porque nós temos que preocupar porque nós somos produtores, tá? E nós temos que também cuidar do meio ambiente, que é uma obrigação nossa. Valnei Cunha, obrigado pela sua participação, pelas suas orientações extremamente importantes que fazem parte, como a gente disse, dos treinamentos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E você, se tiver dúvidas sobre esse assunto, daqui a pouquinho no blog do Canal Rural Mato Grosso você pode rever esse programa inteiro, na íntegra, com todas as dicas que o Valnei trouxe aqui. E se você na sua região quiser um treinamento desse, é só entrar em contato com o Sindicato Rural do seu município, procurar o Senar, que esse curso prontamente será disponibilizado na tua região. A todos vocês que nos acompanharam, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Valnei, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Um bom dia a todos, até a próxima quarta-feira ao vivo aqui no Bom Dia Senar Mato Grosso. Até lá!